O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. Não pode ficar escondida uma cidade, Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que estás no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Meus irmãos, minhas irmãs, as palavras hoje elas são muito fortes, né? A primeira leitura, ela vem falar para nós, nesse quinto domingo do tempo comum, Isaías, capítulo 58, de 7 a 10, reparte o pão com faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos, se encontrar um nu, cobre-o e não despreze a tua carne. A nossa salvação, ela depende das nossas boas obras. Lá em Mateus capítulo 25, 31 a 46, onde fala do juízo final, do fim dos tempos, onde Jesus colocou à direita aqueles que são salvos e à esquerda aonde aqueles que foram condenados, né? E Jesus diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e ele separará um dos outros. Para nós ser salvo, irmãos e irmãs, não há necessidade, claro que a igreja precisa de mensageiros, de ministros de Eucaristia, não é a quantidade de atividade na igreja que vai nos salvar. Eu mesmo participo da Renovação Carismática Católica, participo também da Pastoral Carcerária, onde todas as quintas-feiras nós vamos lá na penitenciária semi-aberto pregar a palavra de Deus. Então não é isso que salva. O que salva, disse Jesus, eu estava com fome, eu estava com sede, eu era estrangeiro, eu estava nu, eu estava doente, eu estava na prisão. Se você fizer a caridade, eu estamos salvos. Então, aqui a primeira leitura reparte o pão com faminto. E sem sombra de dúvida, a nossa salvação ela está diretamente ligada ao nosso relacionamento com os nossos irmãos, com nossas irmãs. Então Jesus priorizou a caridade como virtude maior, indispensável para a nossa salvação. Só que, às vezes as pessoas também são mal acostumadas. Às vezes as pessoas são pedintes, mas não querem fazer a sua parte. Qual a sua parte? Trabalhar. Hoje o nosso país ele vive mais de benefícios do que trabalho. Então
Meus irmãos, hoje vocês são testemunhas, com certeza, às vezes na panha do café, se não tiver o vizinho que ajuda vocês, né? É ou não é? Né? Então, precisa também do trabalho, só que muitas pessoas, a gente tem que dar o peixe, né? Mas também tem que ensinar eles a limparem, a fazer a sua parte, trabalhar. E o Salmo diz assim: uma luz brilha nas trevas para os justos. Permanece firme o bem que fez. A segunda leitura, né? Pois entre vós não julgueis saber coisa alguma. Eu não posso me achar melhor do que vocês, né? De maneira nenhuma. Quanta história cada um de vocês tem. Quanta história de vida. O mais bonito não é vir aqui na frente falar. O mais bonito é viver no dia a dia a palavra de Cristo. Quantas vezes o seu Zé, a Dona Maria, que talvez nem veio aqui na frente, mas tem uma vida de comunidade, uma vida de oração. E no Evangelho de hoje, Mateus 5, 13 a 16, Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Depois ele fala no versículo 14: vós sois a luz do mundo. Então, nesse evangelho, primeiro Jesus compara eu e vocês também como luz, como sal. Eu tenho um problemazinho, nossa família todinha tem problema de pressão alta, né? Quem tem problema de pressão alta sabe que o sal, às vezes, na comida, no tempero, se for exageradamente, é um veneno para quem tem pressão alta. É ou não é? Né? Mas tem que ter um gostinho de sal na comida. Você já imaginou uma salada, um vinagrete, né? Um churrasco sem um pouquinho de sal? É ou não é? Fica ruim, não fica? Então nós temos que ter pelo menos um pouquinho de gosto. E nesse evangelho, Jesus, ele compara com o tempero que coloca na comida, ou seja, o sal. E todos nós sabemos que uma comida totalmente sem sal, ela não tem gosto. E Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. Porém, este sal, se ele tiver estragado, não servirá para nada. Muitas vezes, irmãos e irmãs, o insosso é o quê? Sem gosto. Às vezes a nossa vida, ela é sem gosto. Não tem? A pessoa é sem sal, nunca está bom, nunca está bem. Alguém cumprimenta ele, cumprimenta ela, ele não responde, ela não responde. Então, se esse sal tiver estragado, não servirá para mais nada, a não ser para ser jogado fora, como disse Jesus, e pisado pelos homens. Irmãos, irmãs, o que estraga o poder que temos de salgar o mundo? É exatamente o pecado. O pecado nos tira o sabor, nos desfalece, nos enfraquece, nos tira totalmente a alegria de viver. E Jesus também, ele diz que nós somos a luz do mundo. Iluminar as trevas revela a verdade. Quem é da época da lamparina aqui? Eu peguei um pouquinho também na lamparina, né? A lamparina, hoje existe a energia, mas quem viveu da lamparina, né? A lamparina,
era a principal fonte de iluminação nas nossas casas, né? Nós não tínhamos energia elétrica. Eu lembro que quando era noite e você precisava ir no quartinho. O quartinho era um banheiro, né? Lá no meio do mato, né? E como que é difícil as trevas, é ou não é? Eu rezava para não dar uma dor de barriga. Eu rezava para não precisar ir no tal do quartinho. Por quê? A lamparina era a fonte de iluminação nas nossas casas. Colocava, Nossa Senhora, lembro como se fosse hoje, colocava o querosene, colocava um pavio, né? Criando uma chama fraca. A iluminação era limitada e as pessoas costumavam dormir cedo e acordar às 4 horas da manhã, não é isso? E além da lamparina, quando papai conseguiu um emprego, ele comprou um lampião. Que maravilha, né? O lampião, ele dava mais... Naquela época, o lampião era dos ricos. Aí eu pensava assim, meu Deus do céu, nós estamos ricos, né? Papai comprou um lampião. Que tempo bom, né, meus irmãos? Meu Deus do céu, não que hoje não é ruim com a luz, mas nós tínhamos as pessoas que nós amávamos viva, né? O pai, a mãe, os irmãos, e no final da noite, na manhãzinha, todo mundo se reunia, à tarde, né? Se reunia em volta do lampião, no terreiro, os vizinhos, eles se reuniam para rezar o terço, as famílias se reuniam. Então, o que Jesus quer dizer? Disse, sois o sal, a luz do mundo. Significa que nós precisamos refletir o amor, a verdade e o caráter de Cristo. Para finalizar, como é importante nós sermos luz. Não sei se vocês conhecem a história do vagalume e da cobra. Conta-se a lenda que certa vez uma serpente, ela começou a perseguir o pobre vagalume. E esse fugia rápido, com medo da feroz predadora. E a serpente nem pensava em desistir. O vagalume fugiu o primeiro dia, fugiu o segundo, e nada da serpente desistir. No terceiro dia, já sem forças, é história, tá, meus irmãos, minhas irmãs? O vagalume parou e disse à cobra: espera aí, meu amigo, antes de você me engolir, me responda. Posso te fazer 3 perguntas? Não costumo abrir precedentes para ninguém, mas já que vou te devorar, pode perguntar, disse a cobra. Eu pertenço sua cadeia de alimentar? Não, respondeu a cobra. Eu já te fiz algum mal? Não, continuou ela. Então, por que quer acabar com a minha vida? Olha só, meus irmãos, minhas irmãs, o que disse a serpente? Porque eu não suporto ver você brilhar, disse finalmente a serpente. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas vezes alguém já tentou apagar seu brilho só por inveja? Pode ser que a coisa tenha acontecido por uma forma inversa. Nesse caso, você talvez assumiu, eu talvez assumi o lugar da serpente.
A pessoa invejosa incomoda mais com o sucesso alheio do que com o próprio fracasso. Querer subir na vida não é pecado, desde que o outro não seja uma escada. O brilho do outro, da outra, não deve atiçar nossa inveja, mas nos servir de estímulo. Que a graça do céu, se nele brilhasse apenas uma estrela. Você já imaginou? Se o céu só tivesse uma estrela, como que nós iríamos viver? Você sabe também que a energia hoje, graças a Deus tem a energia, né? E quando ela acaba, é uma tristeza.